Todo minuto que você espera é maior do que aquele que você não espera. Entende? Que é o processo psicológico. Olha lá, já deu. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje a impossibilidade natural dentro da intrafisicologia. É a condição, fenômeno ou ato impossível, inexequível, infactível, irrealizável e, portanto, impraticável de ser alcançada pela consciência humana, com si, em função da própria existência intrafísica. A realidade humana nua e crua, as irrealizações lógicas, as inexequibilidades inafastáveis, a inviabilidade do perfeccionismo, os envolvimentos dos fluxos do cosmos, os acidentes de percurso, as vicissitudes humanas, os percalços intrafísicos, a maturidade reflexiva cortando aborrecimentos, contrariedades e incompreensões, o bom humor pessoal, o recolhimento íntimo, a vida como ela é. Aqui como ela é está entre aspas, que é um cacófato. O reconhecimento da realidade na qual vivemos, o rolo compressor das inutilidades onipresentes, o resumo da sabedoria do veteranismo, as impossibilidades intrafísicas absolutas. E tem mais uma série de considerações aí na fatologia. Agora, depois de uma série aí de elogias, nós falamos aqui 40 ocorrências naturais que praticamente são também quase que inevitáveis, né? Então a gente começa falando, ambiente terrestre sem poluição, balé sem homossexuais, boca sem bactérias. Chata essa, né? Falar que não tem boca sem bactéria. Então, tudo quanto é beijo é bactérico. Tá certo? Ninguém pode falar que não. Bombeiro sem trotes. Brinquedos sem tóxicos. Então, os que têm vindo da China, você sabe, uma cor diferente de um brinquedo está criando problemão para as crianças. Celibato sem alto pato pensenes. Cidade sem barulheira. Computador sem tilt, viu isso aí, oferecido a vocês. Consciência sem vida. Construção sem madeiras. E por aí vai, são 40. Agora, a realidade sem solução já se apresenta resolvida. O problema do ser humano é saber adaptar-se com sabedoria e fair play aos fatos encontrados nesta mega escola terrestre. Você sabe encarar os inconvenientes da vida com bom humor e otimismo? Você afastou o desespero como entrada dos próprios dicionários cerebrais? Entrada, no caso, é o verbete. Quer dizer, o seu dicionário cerebral ainda tem a palavra desespero? Agora, hoje nós temos aí uma perguntinha. Fico calmo, tenho zumbido, me concentro, sinto o meu psicossoma rolar, tenho serenidade. Mas não consigo sair com lucidez para prestar lucidez, para prestar assistência. O que faço? Olha, a primeira coisa é insistir. E tem um livro chamado Projeciologia, que tem lá mais de 20 técnicas. Observa a técnica que tem mais. O primeiro que você deve fazer chama-se técnica da saturação projetiva. Então você vai pensar bastante no processo da projeção, que isso vai afetar o seu processo onírico. Isso vai acabar dando uma lucidez fora do corpo. Agora, quando você tiver com muita disposição, o melhor é usar aquela técnica que a própria parapsicologia já usou, e isso foi usado também nas questões dos devaneios e outras coisas mais. Você começa a falar, até se acostumar durante alguns dias com isso. Eu estou dormindo ou eu estou acordado? Se a pessoa colocar isso, ela vai acabar falando isso fora do corpo. Aí ela vai saber, opa, o que está acontecendo? Então, estou dormindo ou estou acordado? Toda hora, aqui, ó, nesse instante. Você está dormindo ou está acordado? Porque tem gente que às vezes está dormindo aqui, né? É bom a gente falar. Agora, fora do corpo é a mesma coisa. Então, é essa técnica que eu uso para dar para as pessoas, que é que, vamos dizer, funciona mais do ponto de vista internacional.
Agora, do ponto de vista geral, é essa da saturação projetiva, sobre o assunto da projeção. Satura a sua cabeça sobre projeção. Uma outra coisa, leia sobre projeção antes de você ir dormir. Isso às vezes ajuda as pessoas também. No início você pode ter uma porção de fantasias, fenômenos oníricos, sonhos e pesadelo. Mas com o passar do tempo, aquilo fica mais nítido. Agora, outra coisa, toda pessoa que começa assim precisa de fazer uma avaliação da farmacopeia ou da farmacologia. Você toma remédio? Que remédio que você toma? Porque isso aí influi no processo da cabeça. E influi no sonho da pessoa, no onirismo. Conforme o remédio, ele paralisa ou faz muita fantasia, faz devaneio na cabeça da pessoa. Se de ver que remédio que a pessoa toma. Uma outra coisa, existe interação de alimentos e existe interação de medicamento. Então a comorbidade leva a pessoa a tomar remédios diferentes. Isso às vezes também cria uma terceira condição com os dois remédios que ela toma. Isso também seria bom. No caso aí, eu estou só alertando. Se de ver se a pessoa toma muito remédio ou não. Agora, ó, qualquer tóxico, seja, por exemplo, um remédio que tem álcool, ou cerveja, ou chope, ou café, ou maconha, tudo isso influi negativamente na questão da projeção. Uma pessoa pode até fazer projeção com esses tóxicos, mas não resolve nada. Aquilo não vai dar lucidez para ela, vai criar problema. De modo que, quanto mais rígida esteja a pessoa, mais sadia, mais equilibrada, mais homeostática ela esteja, do ponto de vista da saúde, ela estará melhor preparada para sair do corpo com lucidez. Por exemplo, experiência da quase morte. A pessoa sai do corpo, mas ela está dentro de um estresse, de um trauma. Então aquilo tem muita consideração que tem que ser cortada. Há muita tolice no meio daquilo. E a lucidez nunca é 100%. Então a pessoa tem que ir, é o seguinte, você vai fazer uma projeção, não pode ter celular junto de você, não pode ter nenhuma máquina funcionando, não pode ter nada. Você tem que estar, você vai partir para outro mundo. Tem que ver coisa nova, tem que esquecer tudo daqui. Se for possível, esquecer que tem corpo, esquecer que tem carne, esquecer que tem matéria, esquecer que tem forma. Lembrar, você é uma consciência, e a consciência pode tudo. Eu dei aí uma geral sobre projeção. Afinal de contas, domingo eu vou ter que falar nisso mesmo. Né? Já está começando a falar. Não é isso? Mas olha, vocês passaram bem depois da visita aqui do nosso eminente magista? Ninguém passou mal, ninguém caiu da cama, né? Então tá, isso é bom a gente fixar aqui para eles ficarem sabendo que ele foi bem recebido por nós, não é isso? Não, é que o senhor falou da consciência pode tudo, né? Tem a ver com na mitologia, o senhor falou o mito do impossível. Não seria isso? É que nada seria impossível? Não, porque muita coisa que nós chamamos de impossível é um mito. É a pessoa que ela é inexperiente ou ignorante, ela desconhece aquilo, por isso que aquilo é impossível para ela. A hora que você fica sabendo da coisa é muito menos difícil do que a gente pensou antes. A maioria das coisas são assim, né? Então o processo, o impossível para muita gente é um mito. Por isso que é difícil usar a palavra impossível. Tanto para acertar como para errar. É difícil usar. É igualzinho você falar a palavra nunca. É outra palavra das mais difíceis também que tem. Isso não é tabu e nem também é frescurite, não. É coisa séria. Para a gente analisar, ponderar. Não é verdade? Agora, você viu aí os 40 itens aí das ocorrências naturais. Né? Um pré-serenão sem impotências. O pombo sem germes. Todo mundo acha o pombo uma beleza tal, mas está cheio de germes. Restaurante sem sujeira. Aí o cara fala, não, mas no meu restaurante tem sujeira. Eu falo assim, depende, aonde? Sempre tem. Tem jeito. Ovaldo, você poderia falar mais do 23, pesquisa sem autoparticipação? Pesquisa sem autoparticipação.
é a bobagem da ciência convencional, que eles acham que ninguém pode ter participação de nada que faz. Mas é aquilo que eu falo. Na hora que você pensa, você pensionizou, você evocou um assunto, a sua energia já chegou lá. Se é um objeto, se é um ambiente, se é alguém que vai mexer com aquilo, se tem uma cobaia, já mexeu na cobaia. Então a participação era inevitável. Quando você fala pesquisa não participativa, mostra ignorância absoluta no processo consciencial. E é o que acontece com a ciência materiológica. Eu estava falando com a Rosa, se não poderia colocar o mito da neutralidade científica também, na mitologia. Mas esse Passei para ela. Eu tenho verbete inteiro sobre isso. Esse eu já tenho verbete inteiro sobre essas coisas. Agora, esse aqui, desse jeito aqui, eu nunca escrevi essa listagem. Essa listagem é totalmente inédita para mim, né? Agora, ó, pessoa sem alergia. Isso é homenagem a você, lá, né? E o Valdo 39, vida organizada sem renúncias. Fala um pouquinho mais desse aí. Todo mundo que vai organizar uma vida, tem que haver um reajuste, uma reciclagem, tá certo? Se vai haver uma reciclagem, ela tem que acabar com a tradição. Alguns hábitos tradicionais dela tem que jogar fora. Então, como é que fica? Tem que renunciar àquilo. A primeira coisa numa vida organizada, qual é que eu falo? A primeira coisa que eu falo. É só eu que falo essas coisas, mas tem uma que eu falo. O que é? O que é que eu falo em primeiro lugar que a pessoa tem que fazer? Bagulho. Bagulho energético. Bagulho. Tem que combater os bagulhos energéticos. E outra coisa, tem lógica isso? Sim, total. Aí é que eu fiz. Agora, o resto você entendeu aqui? Internet sem hacker. Aí, a de vocês não tem, tá? Aqui, tá? Vocês são exceção. Valdo, dentro dessa vida organizada sem renúncias, que você acha do ponto de vista de você, que a gente tem mais dificuldade para renunciar na hora de organizar a vida de uno mesmo? Qual que é a maior... A pessoa tem mais processo de emoção que mexe com a vaidade ou o orgulho dela. Essa é a renúncia mais difícil? É a mais difícil. Por exemplo, uma vez eu apostei com um camarada. Você é capaz de deixar uma barba igual a minha? Você não tem gabarito para isso. E lá pelas tantas, só para chatear. Você não tem testosterona. Aí é porque é o pior. E o cara não teve mesmo. Deixar uma barba não é coisa fácil para homem. Mulher é uma coisa mais fácil, que vai para o circo, etc., que é uma coisa rara, até bacana. Mas homem é a dificuldade. E no caso da mulher? Qual que é a renúncia aí, pegando essa parte do... A renúncia mais séria da mulher é quase sempre a vaidade. Uma vaidade. Aquela mulher, por exemplo, que chegou e o traumatologista virou, depois de olhar, que ela tinha vários 8 na coluna dela, vira para ela e fala assim, as suas escolioses não permitem que você anda mais de salto alto. Agora, ela usava um salto dessa altura. Aí, ela pode entrar até em depressão. Eu já vi casos disso. A mulher entrou em depressão. Então, a gente falar com ela, você vai começar a ver as coisas mais de baixo um pouquinho, alguns centímetros. Mas isso não faz mal. Agora, outra coisa que a gente fala é o seguinte, faz um tupete. Acrescenta em cima. Tem uns processos de tupete, daquelas técnicas lá da Universal, da Edith Head, que era especialista em fazer as coisas maiores. Entende? Tem um lutador de sumô para entrar numa categoria, ele botou silicone na cabeça para ficar com uma altura mais alta. Pois é. Para poder mas lutar. Agora, é competição, né? Tem de tudo. Né? Olha só os doping aí da Olimpíada. Né? Não é fácil. Agora, ó, em fatologia, linha 3, o bom humor pessoal. Em binomiologia, o binômio, autodiscernimento, alegria. Em efeitologia, os efeitos evolutivos do otimismo. Poderia ampliar um pouco essas logias no contexto da impossibilidade natural, juntamente com o pensamento positivo? Eu estou vendo que você quer ver tudo alegre, que coisa. É ver 3 pontos só de alegria. É capaz de ter mais, viu? Eu não vi tudo, preciso ver. Agora veja, a alegria é um processo íntimo, antes de mais nada. É o bom humor da pessoa. E antes de mais nada, é um processo de educação.
Se a pessoa não tem educação, não adianta forçar a barra. Ela precisa se educar dentro do problema, que é um processo. Etiqueta, né, é um processo de educação, antes de mais nada. Elegância é um processo íncito dentro da pessoa que ela se educa. Agora, veja, o pensamento positivo, ele é super importante para levar a pessoa para o discernimento com alegria, para o otimismo, para o bom humor pessoal. Agora, esse pensamento positivo é a pessoa superar toda a ideia negativa que aparecer na cabeça dela. Agora, por exemplo, é impossível isso se a pessoa, por exemplo, ela odeia alguém. Então, a desafeição acaba com a pessoa. E acaba com o processo de humor da pessoa. A coisa que mais cria doença é o ódio, é o rancor, é a ojeriza, é a desafeição. Então, a pessoa tem que ter afeição, ela gostar da humanidade. Tem gente que não gosta nem de falar a palavra humanidade. Então, tem uma pessoa que chegou para mim e disse, não, eu já conheço tanta gente que eu não quero saber do resto. O que eu já sei, eu já estou satisfeito. Não preciso saber mais. Então, veja, como é que fica? Como é que vai? Uma outra coisa, como é que uma pessoa quer ter assistência se ela vira a cara para alguém? Se ela não faz assistência, ela não vai ter assistência. Então, o processo do bom humor é um problema de predisposição para a assistência, a interassistencialidade, o processo da mega-fraternidade. Agora, para isso, é um processo, antes de tudo, que eu ouvi falando aqui quase todo dia, de higiene consciencial. Pense o positivo, pense a coisa a favor. Então, chega aquela pessoa, por exemplo, tudo dela ela é da sinistrose, ela é do catastrofismo, ela é da derrota, ela é do pessimismo. Então, eu viro para ela me pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Seja poliana. Então, aí a gente vai dar um filme da poliana para ela, dar as coisas todas, para ver se a pessoa vê o outro lado da história. Aí ela vai chegar para o meio. Tem gente que é o jeito, tem que ir para o outro extremo para ela entender como é que fica no meio. Senão não vai. O desenvolvimento dos fluxos do cosmos, citado em Fatologia, linha 3, poderia comentar a respeito? Olha, o fluxo do cosmos é o seguinte, tudo que nós fazemos, você está envolvido com aquilo que ocorre nos fenômenos do universo. Agora, você pode estar agindo, executando uma atitude que esteja dentro do fluxo. Então, você está pró-fluxo. E você pode estar no contrafluxo. Tem coisa que nós temos que estar no contrafluxo da sociedade. Mas nós temos que estar a favor do fluxo do cosmos. Por exemplo, na hora que tem o processo da ecologia, que está todo mundo criando a Terra como se fosse uma lixeira, nós temos que ir contra a sociedade que é favorável ao lixo, não é? A poluição, que não combate isso, a indústria, que não combate isso, e outras coisas mais. E temos que ser a favor da Terra, para defender a Terra, que é o planeta Gaia, né? Gaia, quer dizer, o processo, então, da ecologia em si, a manutenção da vida nesse planeta, nessa escola. Então, o processo todo de fluxo é o seguinte, qual é a qualidade da execução das suas ações médias? Por exemplo, no dia de ontem, você fez alguma coisa que era anticósmica? Quer dizer, contra o fluxo do cosmos? Agora, por exemplo, tudo aquilo que é contra o processo da natureza evoluída da consciência é contra o cosmos. Agora, tem muita coisa da natureza que nós temos que ser contra a natureza. Por exemplo, o cara lá, um vulcão estourou, você começa a soltar mais fogos aqui, isso vai piorar mais ainda a situação. Você está perto de uma geleira ou perto de algum lugar desse, você começa a fazer barulho alto, aquilo pode descarregar tudo. Então, tem certas coisas que nós temos que ver com calma para ver se nós estamos a favor da natureza ou contra a natureza. Se nós estamos a favor da sociedade ou contra a sociedade. Então, a sociedade humana, como eu chamo, a SOCI, basicamente ela é patológica. A maioria das manifestações ainda da sociedade, e quanto mais atrasado seja a nação, o país, o Estado, pior, ela é mais atrasada do que correta. Então, por exemplo, você jamais vai chegar numa cidade que tudo que está falando ali você deve seguir.
Sempre vai ter bobagem que você tem que evitar. Qualquer cidade. Não tem jeito. Por quê? Porque uma cidade é uma multidão que mora ali. Multidão com 3 pessoas já é multidão. E toda multidão se nivela por baixo. Então a cidade, por exemplo, se nivela por baixo. Olha São Paulo. Não é uma loucura São Paulo? São Paulo é uma demonstração cabal. Há 30 anos eu falo isso. De loucura humana coletiva. Agora, a última que aconteceu, que isso aí, ó, quando eu ia lá, ainda não tinha. Esse processo, por exemplo, do transtorno, do trânsito, aquilo é uma loucura. Totalmente doido. Outra coisa, você sabia que o Kassab está entrando essa semana com um projeto para cobrar pedágio em São Paulo? Eu já tinha falado disso há 30 anos. Mas ó, tem que chegar a um ponto aqui que as pessoas têm que ter dificuldade para entrar. Porque há muita gente que entra sem interesse nenhum. E eles acham que São Paulo não pode parar. São Paulo está parando, porque eles não querem. Eles querem que pare. Não estão sabendo o que estão fazendo. Agora, veja, esse caso do Kassab é capaz de passar. Se eu estivesse lá, eu ia ser a favor. Eu sou favorável a isso há muito tempo. As cidades, gente, têm que ser repensadas. Não tem jeito. Não, tem um monte de lugar, tem um monte. E outra coisa, tem que consertar aquele negócio dos caminhões que no Rio, eu mesmo tive uma época que eu entrei numa campanha para ajudar a prefeitura lá, para os caminhões só fazer descarga de madrugada. Isso tudo mas olha, muita gente vinha, mudava a gestão, vinha a turma da favela, tomava conta de tudo e acabou com tudo. Hoje eu não sei como é que está hoje mais ou menos. É no determinado horário, mas só a ponte. Mas a fonte é porque você tem medo de cair, porque lá tem guarda. E o guarda está em cima. Se a ponte cair, ele cai junto. Então, tudo que o cara entra, o ideal é sempre colocar aqueles caras que são responsáveis no meio, porque aí ele vai se defender. É por causa disso. Pode estar certo. Natureza humana não falha. Até a Danusa Leão já falava isso. Quais são os danos para a projeção e... O que é isso? A cabeça e o uso de fórmula para emagrecer e as doses de calmantes contidas nessas. Anfipramona, Efrempoporex, Manzidol, Fluoxetina. Olha, toma isso e já prepara o caixão. Agora, iniciei o tratamento há 2 meses e suspendi tudo. Já viu, então está ótimo. Quer dizer que você suspendeu. Agora veja, cuidado com o caixão. Tenho tido pesadelos e projeções pesadelares. Isso é da medicação? Olha, aí tem que examinar, porque quando tem pesadelo e essas coisas, se você tomou remédio, se de ver o resultado disso e o que aconteceu. Faz quanto tempo que você deixou, como é que é a situação. Esses remédios mexem com tudo. Agora, remédio para emagrecer é um dos venenos oficializados que tem aí. É igual cigarro. Isso é veneno oficializado. Por exemplo, maconha não pode, cigarro pode. Quer dizer, quem é que vai entender isso? A mesma coisa, esses remédios aí não podem. No entanto, tem outros remédios muito mais sérios aí que eles não deixam. Então, como é que fica isso? De modo que remédio para emagrecer é se preparar para a Avenida da Saudade ou cemitério, a cremação. E usar bem a situação. E entender o negócio chama tanatologia. Eu sempre recomendo esses livros de tanatologia para a pessoa ver como é que é o processo da UTI, como é que a pessoa está, como é que ela se prepara para dessomar. O nome que nós usamos é dessomatologia. Então, todo mundo que toma esse remédio é bom estudar a dessomática. Eu sempre recomendo. Esses e outros remédios, né? Tem outros por aí também difíceis. Mas esse aí não, esse aí já é intencional, não tem jeito. Remédio para emagrecer é o senhor problema. Agora, emagrecimento, antes de mais nada, existe uma forma muito antiga das vovozinhas do século XIX, que é o seguinte: o peixe morre pela boca. Então, como eles eram costureiras, ela mandava costurar a boca, que aí não entra nada. De modo que o negócio é tampa e não comer. Agora veja, corta e faça uma alimentação séria. Arranja nutricionista. No Brasil hoje já tem grandes nutricionistas. Inclusive aqui em Foz tem muita gente boa. Agora, arranja e siga tudo que a pessoa falar direitinho durante a temporada. E vê como é que você emagrece. Se a pessoa deixar de comer, não tem jeito.
Esse negócio de dieta da luz, dieta de oxigênio, dieta de ar, isso é conversa fiada. Não vai nesse bico porque o estômago exige, tem que ter coisa lá dentro. Eu não admito nada e sou do princípio da descrença. Esse negócio de dieta da luz é a vovozinha com a tetravó e bisavó e deve ter outras avós nisso. Mas olha, fala aí, por favor. Valdo na... Não, aqui, só uma coisinha aí, um pós-fácil. As pessoas são assim porque elas não estudaram fisiologia. Qualquer um que for estudar fisiologia e medicina vai ver que é impossível uma pessoa viver sem comer durante algum tempo. E outra coisa, se a pessoa usar, por exemplo, uma vitaminada, é comida. Se ela tomar alguma coisa que tem alguma coisa dentro, isso é comida. Hoje em dia, tomando um comprimido desse, a pessoa consegue sobreviver. Agora, o problema é quanto tempo isso acontece e como é que fica o problema gastrointestinal com isso. Devido ao processo da... vai diminuindo tudo. O negócio vai ficando pior. Então, veja, essas pessoas que falam isso, elas ignoram o problema da medicina, principalmente a matéria de fisiologia. Uma pessoa que for estudar fisiologia vê que é impossível. A palavra é essa, impossível. Não dá. Isso é besteira. Então agora, põe esses caras para a televisão e tapeia todo mundo. Agora, televisão é para isso mesmo, né? 50% do cara lá que falou que 50% da televisão é tapeação. Eu acho que é mais. Que agora estão usando essas trucagens, é muito mais, né? A realidade virtual hoje está em todas. Tem mulher lá que chega, quando ela chega em casa, até desmontar tudo é outra pessoa. Então aqui só isso, a produção ali já mostra que é 50% fajuto. Então, eu acho que devia de fazer um canal da fajutagem. Entendeu? Porque aí seria o mais sincero de todos. Pois é, deve ter isso. Aqui na página 17, sim. Eu queria que você analisasse os fatos aqui. Qual número? Fatos. 4. Fatos embaixo na 17. O fato. Não se pode afirmar serem tais realidades, essas 40 que nós estamos dando aí, embora vivemos na deficiência Holândia, mas serem essas realidades deficiência. Não estou falando que seja deficiência. Mas a maturidade consciencial exige o reconhecimento dos fatos, mesmo amargos ou incompreendidos, sem extremismos nem radicalismo, a fim de viver melhor. O importante é não se deixar vencer pelas inconveniências naturais ou as insatisfações pessoais com as coisas. Agora, mas prevenir-se, proceder às profilaxias, evitar o pior, é sempre preferir saber dos fatos. A ignorância jamais ajuda. Não criamos o mundo, vivemos de quando em quando nesta dimensão. Não viemos esta vida para sofrer, mas para evoluir. Quem gosta de sofrimento é o povo da religião, então porque cria aquela porção de fiéis e coloca a canga neles. Você está se referindo aos fatos acima, esses 40. São os 40. Você escolhe o que você quer. Não, até o... Depois o importante para o papai, eu não entendi mesmo, porque... O que você não entendeu? Eu sei que se refere a esses fatos para papai... Pois é, mas nós não podemos considerar e afirmar que essas realidades são deficiências. Não, Fé sem tolices não é deficiência. A pessoa só para se manter na fé tem que ter alguma tolice. Então essa primeira parte até depois se faz do importante... Não existe esse negócio de fé raciocinada. Quando a pessoa raciocina, ela perde a fé. Ela não tem dogma. Ela vai querer ver os fatos. É a fatuística. A partir do importante aqui que eu não entendi direito. Ali no... O que é que você não entendeu? O importante é não se deixar vencer pelas inconveniências naturais ou as insatisfações pessoais com as coisas. Te vira. Mas, por exemplo, alguma dessas coisas te aborrece? Alguma dessas coisas dominam você? Agora, fala, é sempre preferível saber dos fatos. Esses fatos de cima, tudo está se referindo... Telefone sem enganos. Você já teve algum telefone sem engano? É saber sobre esses fatos. Aqui ou no exterior, eu nunca vi.
Máquina sem obsolescência. Alguém já teve uma máquina eterna? Que é chamado moto contínua? Eu nunca vi. E por aí vai. Esses aqui multidão sem contagem. Os 40 estão corretos. Tudo certo. Agora... Eu vou entrar no avião amanhã. Eu perguntei se tinha primeira classe. O avião não tem. Eu vou na classe econômica. É um perigo você pegar um resfriado amanhã, nessa época do ano. Como é que fica? Eu vou fazer exame. Depois, check-up. Já pensou se eu pegar um resfriado e entrar no check-up? É isso que eu estou te falando. Agora, ó, você olhou para o lado, você vê essas coisas. Você viu para o outro, você vê essas coisas. Qualquer coisa que você vai fazer tem isso. Agora, veja, estou com bom humor. Eu vou confiando. Qualquer coisa, eu ponho uma máscara. Se alguém tiver... Eu tenho máscara no meu... há muitos anos que eu uso. A última vez que eu passei em São Paulo, eu estava de máscara. Todo mundo olhando para mim. Pessoal, tem contagem, não chega perto. Para me deixar em paz, né? Você aqui na... Quer dizer, eu me coloco como contagioso. Em tudo aqui você está se Não, referindo... vocês são santos. Vocês são lindos, todo mundo limpo. Olha, não tem ninguém encardido aqui em São Paulo. Essa é a maior mentira da paróquia. O povo mais encardido do Brasil é a turma de São Paulo. Pode olhar. É? Paulistano. Tudo aqui está se referindo aos 40. Sim. É porque eu estou dando como exemplo, né? O que você acha? Falar, sempre preferível saber dos fatos. Agora, ó, realidade humana sem imperfeições. Você está querendo saber então, a realidade... tudo que eu escrevo tem imperfeição. Saber sobre a realidade dos fatos acima. Isso tudo em relação aos 40, é isso? É. Não, tudo, mas ó, o melhor é esse aí, Arlindo. Veja aquela ali, ó. É o número 29. Esse é para você. Os 40 eu entendi. Realidade humana sem imperfeição. Não existe isso. Não, isso faz parte até das... É científico. Isso. Agora, do ponto de vista filosófico, isso aqui nós liquidamos com a filosofia, porque é tudo assim, ó, no osso. Soco na cara e fratura exposta. Isso também é filosofia, tudo bem. Não, a filosofia, mas essa aqui é do Diógenes. Mas filosofia tem de tudo, tem coisa boa, tem coisa ruim. Tem... Aqui, religião sem lavagem subcerebral. É? Mas aqui, remédio sem after effects. Aqui é uma boa filosofia. Aqui, ó, remédio sem after effects. Porque todo remédio você tem que tomar, ele tem que ter algum efeito. Começa por aí. Senão, como é que é? Besteira essa. O cara veio falar, fala, não, mas tem uns que tem calma, olha o que eu estou falando. Eu estou usando a expressão americana. After effects. Tem que ter efeitos posteriores, senão que remédio você tomou? Esse é terrível. Igual, eu já peguei os médicos falando sobre isso. Eles vão raciocinar na hora. Deu conta. Colega meu. Disse, olha, isso é besteira. Cuidado, o que vocês estão falando? Então, after effect é efeito colateral. Agora, por exemplo, pode ter um efeito colateral bom. Veja bem, eu estava com um processo do refluxo muito forte. Tomei um remédio para acabar com aquilo. Um remédio brabo aí, que é esse comum aí, mas que toma 10 dias e tal. Eu estava com a infecção periodontal. Matou o germe, aquele negócio que eu tomei, acabou. Aqui. Então veio um after effects positivo, ninguém sabia disso. Então a periodontite foi liquidada pelo processo do refluxo. O refluxo continua. É assim que eles descobrem a que serve o remédio. Professor Valdo. Agora, gente, nós de qualquer maneira podemos rir da farmacologia, mas não podemos viver sem ela, tá certo? Valdo. Sim. É o Sandro, eu acho. É o Sandro primeiro? É. Tá, então, na frase enfática, eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu estava falando ali com o Hegerson. A gente acha que é fair play, não flare play, mas eu queria perguntar. Flare play. Não, isso aí tem um L a mais. Então vocês já tinham visto. Tem que tirar. É fair play. Lá eu já olhei isso aí. Tem outras coisinhas aqui, parece que também tem um acento aí que está mal colocado. Mas quem é que está querendo falar é você, Sandro. Valdo, o senhor falou que a questão da alegria, do otimismo é uma questão de educação. Como é que funciona isso? A pessoa... É igual eu, por exemplo. Você acha que eu sou um cara bem-humorado? Sim. Eu meto o pau em tudo aqui, no entanto, estou rindo o tempo todo. Como é que é isso? Mas essa educação... Hoje mesmo está acontecendo isso, não está? Não estou falando umas coisas seríssimas aqui, não estou rindo. Mas como é que é agora, essa educação? Veja, até o Che Guevara falou isso, né? Mate com ternura. Quer dizer, eles são loucos. Esse é totalmente louco. Entende? Matar com ternura.
Então, isso é loucura. Então, a pessoa com mau humor ou com sinistrose, ela é mal educada. O que ela é ser mal educada. A primeira coisa, ela não tem educação. Porque se ela está vivendo com os outros, ela não pode ser uma pessoa do contra, uma pessoa sempre do não. A incompreensão total da humanidade e do convívio com as outras pessoas. E outra coisa, é falta de educação porque quando mostra que ela está com mau humor, ela está doente. Ela precisa se tratar. Alguma doença ela tem. No mínimo, ela tem uma hepatopatia, que é a doença hepática, que todo mundo sabe disso, que quando a pessoa está assim, ataca o fígado com o passar do tempo, da alteração. Entende? Quase sempre vai dar boca amarga, ela vai ter mais gases, às vezes vai criar problema no suor, ela fica mal fedida, super fedida, fedorenta. Você está entendendo? Não adianta passar detergente embaixo do axila, entende? Nada disso, que aquilo faz parte dela. E outra coisa, quase sempre ela vai ter problema, porque ela às vezes não vai tomar líquido de acordo, e o processo do coprostanol vai dar problema, ela vai ter constipação intestinal. Ela vai passar mais de um dia sem ir ao banheiro, aquele negócio todo. E o número 2 que eu estou falando. Então isso aí cria problema para ela. Você está entendendo? Vocês estão vendo que vocês estão entendendo a minha conversa toda de linhas travessas aqui de educação. Isso é uma conversa de bom humor, de educação, falando naquilo, falando a situação que é... Você sabe o nome disso, tem vários nomes para essa situação. Escatológico, é escatologia. Então essa educação... Então a escatologia ela tem que ser dourada com alguma pílula. Né? Ela é inevitável. Então essa educação... Nós somos, antes de todos, animal. Então... Essa educação, então, é dentro de um contexto grupal, nunca é só a pessoa, mas é a relação do convívio dela com... mas agora o contexto grupal aí é mais sério ainda, viu, Sandro? Que é a família. Uma pessoa, por exemplo, que é uma carne de pescoço, uma família que tem 4 elementos só, é um problemão dentro de casa. Entendendo? Aquilo é terrível. Agora, outra coisa. Hoje, já tem muitos processos da psicologia, principalmente da psiquiatria, que estão examinando os problemas das alterações de demência, né? Uma boa parte desse povo que começa a ficar ainda moço, na meia-idade, isso aí é problema psiquiátrico. Da alteração, a pessoa já está alteradinha. Então eu preciso de tratamento mais sério do que eu estou falando aqui. Então uma pessoa que é irracível, que só pelas paredes à toa, isso aí é um problemão. É doença mesmo da braba, não tem jeito. Nós, gente, na verdade, nesse nível, nessa altura dos acontecimentos, da nossa lucidez, todo mundo aqui tem que ter bom humor. Aquele que não tem, está esquisito. Esses são os mais doentes que tem. Porque o processo é sério, vem do passado, isso já vem de muito tempo. Aí é quase que o processo genético da pessoa. É o paragenético dela. Tem uma base comum nessa causa desse mau humor, dessa falta de educação? Quase sempre é processo de opressão, coerção quando pequeno, problemas de abuso sexual na infância, problema desse jeito. Isso aí são os fatores mais comuns que eles acham hoje, que influem mais. Agora, por exemplo, isso vai acabar dando uma distimia. A distimia, então, caracteriza depois uma verdadeira síndrome dentro do processo todo. Agora, outra coisa também, o processo da depressão, na fase que não é maníaca, a outra, depressiva, ela geralmente pode levar a esse processo todo. Então a pessoa pode começar a ter um processo desse, apenas as nuances disso. Ela começa a ter uma vez ou outra, etc. Mas vai ficando cada vez mais irracível. Agora, a mulher, se chega lá pelos 45, 50, aí torra tudo. E o homem, quase sempre, se tem algum processo, por exemplo, de emprego, alguma coisa de separação, dá também no problema dele. Isso tudo tem que estudar. Separação e emprego no homem equivale ao processo da menopausa para a mulher, mais ou menos nessa idade. Tem muita coisa assim. Modo que é estudar. Agora, quais as diferenças e as semelhanças entre o fenômeno da cosmoconsciência e a projeção de mental soma? A cosmoconsciência é a hora que a pessoa está com o mental soma isolado, ele está livre. Então, tudo que a pessoa pensa está dentro do autodiscernimento total dela.
Há uma recuperação de cons e ela tem, vamos dizer, toda a lucidez, toda a inteligência dela manifesta naqueles momentos evolutivos. Isso é que é a cosmoconsciência. Com isso, então, há uma expansão da apreciação e dos enfoques da realidade do cosmos. Agora, a projeção de mental soma. A pessoa está só com mental soma, ela vê as coisas, mas às vezes ela não tem uma expansão muito grande. Ela tem uma expansão melhor do que da vigília física ordinária, mas não quer dizer que seja grandona. Agora, a cosmoconsciência é diferente. A cosmoconsciência vinca a memória da pessoa para sempre. Ela nunca mais vai esquecer aquela experiência. Agora, seria considerado estupro evolutivo se os serenões, desde o primórdio da humanidade, não houvesse permitido a instalação de religião? O planeta não seria melhor hoje? Foi descoberto um documento de 2.300 anos antes da Bíblia, com a mesma história de Adão e Eva. Será que os judeus copiaram isso? Por que personalidade como J. Cristo, Buda, aparece na Terra com essa conversa consoladora que só atrasaram o nosso lado? E os serenões permitem isso? Por quê? Por quê? A primeira coisa é a seguinte, olha, se não houvesse essas coisas todas, que é, vamos dizer assim, o cala-boca, o meio termo, a meia força, meia porção, o mundo seria pior ainda. Como é que é? Então é preciso de acontecer essas coisas para a pessoa melhorar. Você já pensou, por exemplo, você fazer o pré-maternal sem playground? Como é que fica? O curso pré-maternal sem playground? Os meninos precisam de brincar. É o processo de energia. A humanidade é a mesma coisa, são as crianças grandes. O problema é não deixar a infância seguir com a maturidade. Agora, o que acontece é justamente isso. A religião nada mais é do que o curso pré-maternal. Vamos brincar de cozinhadinho? É isso. Então, o processo de religião, lá no fundo, é isso. Agora, tudo por quê? Por causa da crença. O que nós temos que dá um jeitinho de melhorar cada um para dar exemplo, é não acreditar em mais nada nem em ninguém, que é o princípio da descrença. A descrenciologia é você fazer experiência e find out, averiguar, experimentar, pesquisar, investigar por você. Isso que é a coisa mais séria. Se nós chegarmos nisso, as coisas todas melhoram. Agora, ó, está lastimando, chorando as mágoas e querendo culpar. Agora estão querendo culpar aqui, ó, o caso dele está querendo culpar quem? É os serenões, os amparadores, os evolucionólogos, entende? Agora veja, estupro evolutivo é um fato, as coisas existem mesmo, e a gente tem que evitar. Esse negócio não pode mesmo ser feito. Agora, estupro evolutivo é a última coisa que se faz, porque tem gente que nem tem ideia disso. Entende? Então eles vão fazendo erro sem raciocinar. Agora, ó, para o nosso amigo aqui, eu desejaria te dar uma receita aqui do negócio, só para a gente estudar mais o processo, que você está indo no caminho para examinar. E para acabar com o pessimismo e ver como é que é. Existe um negócio que chama tríade da erronia. É um verbete que nós já discutimos aqui, não é verdade? Tríade da erronia. Seria bom você olhar essa tríade da erronia, que isso aí faz parte da nossa vida. Com isso a gente pode ajudar. Agora, ó, você está tão contra as religiões, está na hora então de você escrever algumas coisas para mostrar as bobajadas da religião. Escreve sobre a antidogmatologia. É uma boa. Estou te dando já um nome. Você pode fazer um bírigo de um livro aí. E olha, ó, isso está na moda hoje, hein? Que estão escrevendo sobre ateísmo aí. Só agora recente já saiu uma dúzia de livros sobre esse assunto. Vale a pena entrar nessa. É isso? Você quer falar? Que na fatologia sexta linha, sim, quando você fala o resumo da sabedoria do veteranismo, seria a compreensão das impossibilidades naturais? O resumo da sabedoria do veteranismo. Seria isso? É a hora que a pessoa chega e ela sabe que não adianta dar murro em ponta de faca, não adianta cuspir para cima, não adianta escrever na areia, não adianta querer dar rasteira no vento. A pessoa até consegue fazer essas coisas todas, mas não resolve nada. Eu já tentei tudo, não consegui nenhum resultado bom. Por isso que eu estou falando. Desses, toda a rasteira no vento é dos mais comuns. A rasteira no vento é muito conhecida hoje no Brasil, porque é do folclore nosso. Como é que chama a rasteira no vento? Tem um negócio. Tem uma dança que eles fazem.
folclore está cheio de bobagem. No entanto, hoje, a capoeira é um dos elementos mais sérios, junto com o futebol e o samba no Brasil. Não é isso? Capoeira. Agora, que é rasteira no vento, me perdoa o mau jeito. Existe um jogo muito antigo, que era lá da época do Balzac, lá das coisas, que chamava savate, que é uma coisa parecida com isso. Savate, o jogo da savate, que usava pés, esse negócio todo. É coisa francês. Tai Chi, pois é, agora eu não sei quem é que copiou quem. Mas olha, você queria falar? Eu queria perguntar se você colocou a fé como fenômeno, ocorrência natural. Daí aí explica isso pra gente. É uma ocorrência fé, natural? Por que é um fenômeno natural? Uma criança nasce e começa a ver a mãe. Você não acha que no fim tem uma fé danada na mãe? Agora, você sabe, existe pouca fé, né? Café, chá, etc. E outra é opção de coisa nesse sentido. Daí que apareceu a expressão fé da mãe, né? A fé da mãe é baseado nisso. Você está entendendo? Ele lembrou. Lembrou direitinho. Não, fé demais. Não cheira bem. Mas olha. Professor, o senhor está falando do mau humor, né? Como que a gente ajuda uma pessoa, tirando a questão do transtorno de humor, que precisa ser medicado, como que a gente ajuda uma pessoa a tentar buscar um equilíbrio nisso? Sair da fase maníaca e da depressiva, dentro da... Arranjar alguma coisa que ela se divirta. Pode ser uma comédia, pode ser uma viagem, pode ser um filme, por exemplo, que ela goste de alguma coisa, pode ser uma dança. A dança, às vezes, ajuda demais, porque a pessoa vai desintoxicar, ela vai transpirar, aquilo ajuda. Mas precisa ver se a pessoa gosta de dança. Eu estou falando várias coisas para você ver onde é que afeta, o que pega nela, entende? O que ela gostaria. Agora, uma coisa boa que às vezes dá muito resultado, dar o dinheiro com um dinheiro extra para ela fazer uma viagem à Europa, se ela gostar de Paris, ou vir uma viagem a New York ou a Hollywood. Aí todo mundo sara, né, professor? Não é isso. Não, sem brincadeira, vamos falar sério. Eu estudei o processo de turismo lá nos Estados Unidos por causa da Disneylândia. Há muita assistência no povo que faz turismo. Por quê? A pessoa vai desguarnecida de tudo, é como se ela zerasse a cabeça. Entende? É aquele negócio, como é que chama quando a gente zera a cabeça? Ela vai como se estivesse na tábua rasa, entende? Aí vem os amparadores e já preparam aquilo. Então, o negócio é mais terapêutico do que a gente pensa. Eu participei disso com os turistas da Disneylândia, na década de 60. Eu fiquei no hotel durante 45 dias, eu estava escrevendo o livro, e saía do corpo para ver o negócio. Agora, tinha até uma praça perto lá da Disneylândia que a turma ajudava. Eu fiquei no grande hotel. Esse grande hotel não existe mais. Agora tem um monte desses hotéis que eu estive que não existe mais. Esse grande hotel, eles acabaram com ele lá, junto à Disneylândia. O Sands, lá em Las Vegas, acabaram com ele, que era o do Frank Sinatra, com a coisa toda que eu estive lá, que era fora de série. Colocaram outros hotéis com outros cassinos no meio. Agora, um último, que é um grande hotel lá de Paris, chamado Monceau, Hotel Monceau, que é lá do Lago Monceau. Esse também, eu vi agora que destruíram o hotel. Não sei o que é que estão fazendo lá. Esse aí era muito granfino. O Monceau, se fosse para ir para Paris, era o lugar para você ir. Que é um negócio, você há de ver as cortinas, o negócio que era. Mas a suíte mais pobre que havia, você chegava e... coisa de cinema, você está entendendo? Europeu. Agora era o Monceau. E o Monceau ficava perto de um largo, que era uma beleza. De noite fechava tudo. Mas de dia você ia lá, que é o máximo. Muito bacana, de Paris. Então, veja, com o tempo eles vão acabando com isso, né? Tem hotel que foi bom eles acabar. Havia um, por exemplo, em New York, que eu fui, que é o tal que a gente teve que cuidar de um rato durante muito tempo. Eu e o Chico Xavier. O Chico gostava muito do ratinho, então a gente levava, comprava queijo, dava para ele, tudo. Entende? Mas esse hotel eles acabaram com isso. Mas eles precisavam mesmo, que estava muito ruim. Ele chamava Walcott. Sabe? Acabaram. Professor, mas a pessoa que tem um transtorno de hiperatividade, se ela entra nessa esfera do turismo,
Sim. ela vai querer aquilo cada vez mais. Vai, né? mas lá pelas tantas, você sabe, tem uma opção de coisa que freia a pessoa. Mas agora, o que vale a pena, vale. Eu já fiz experiência com essas coisas com muitas pessoas. O negócio dá certo. Agora, tem que saber fazer as viagens culturais. Não pode ser uma viagem turística burra. Tem que ser uma viagem que seja de viagem, mais inteligente. Fazer um doutorado no exterior seria uma situação dessa? Não, mas aí já muda tudo, né? Mas aí, ó, implica a questão da linguagem. A pessoa tem que entender o idioma, porque senão ela vai ficar danada da vida com você e com todo mundo. Se ela não entender o idioma, ir para um lugar que você não entende é um problemão. Tem que estudar isso antes. Tem muita gente que já passou por isso. Pois é, e você se preparou, né? Mesmo assim, mas é problemático. Tem que abrir o olho com isso. Mas o que você quer? Não, aqui, Valdo, falando dos hotéis, na tua listagem, pela minha experiência, eu trabalhei limpando de camareira em hotéis de luxo lá na Espanha, daqueles gran finos. Não tem hotel de luxo sem sujeira nos quartos. Sem o quê? Sujeira. Sujeira. Não, mas sujeira tem no mundo inteiro. Não, mas daquela brava mesmo. Você já pensou no lixo de uma casa? Não existe casa sem lixo. Sim, mas... Então toda casa é um conjunto de lixo. Agora a vida humana é um lixo. Nós não pode ser lixão. Agora lixinho não. Toda casa é um lixinho. Entendeu o que quer dizer? Agora o processo é a gente saber conviver com educação com os lixos. Isso é que falta. Não, mas você sabe, mas muita gente se surpreende quando eu falo isso, que hotel gran fino não é limpo. Mas no caso nem esse. Existe aquela minha amiga de Manhattan que trabalhou no Hotel Pierre e ela era a Aya. Você sabe como é que é em inglês o nome disso? E ela cuidava de um andar inteiro. O Hotel Pierre é um dos maiores da época, que ela é um dos maiores do mundo. Isso em New York, Manhattan. É dos mais caros, daquele de milhares de dólares para você ficar lá 2 horas. Agora, então, o que se passa? Ela jamais comia em restaurante. Eu estou falando isso. Ela criou um processo por causa da sujeira de restaurante. Mas veja, isso é bobagem, não é por aí. Eu não comia no Agora, ela criou uma espécie de fobia. Você está entendendo? É um problema. Agora, outra coisa. Ela não comia em restaurante, mas saía para levar os filhos, o filho, a filha, e comia lá naqueles negócios lá dos hambúrguer da vida. Não é hambúrguer, não, hambúrguer. Então aí piorava mais a situação, porque ia comer aquele negócio de em pé. A pessoa fica em pé na lanchonete com aquela coisa toda. Aí a gente estava lá um dia e falou assim, veja, ali passou uma barata ali perto daquele negócio. Então, isso ainda é pior ainda. Não, mas é assim. Então o problema nosso é ir em restaurante que tenha muita gente, mas que não seja muito pobre. Tem que ser mais ou menos acertado. Ou senão, esses restaurantes que hoje têm especializado nesse tipo de franquia do jeito que fizeram aqui. Entende? Eu, por exemplo, tenho ido nas franquias da turma, porque você pode confiar, porque aquilo lá tem rotação. A coisa mais séria de restaurante é a rotatividade. Para isso tem que ter freguesia. Pelo vencimento dos alimentos. É o caminho. Quem é que está com o microfone? É a Fernanda. Professor Valdo, aqui na página 16, na interaciologia do otimismo, a euforia, o cipriene, extrapolacionismo parapsíquico. Como é que a gente dosa essa euforia para ela ser assim frutífera? Não cair no oba-oba. A coisa mais séria disso aqui é a pessoa seguir mais ou menos esse roteiro aqui. Então a primeira coisa é ver se ela tem otimismo. Depois do otimismo, ela se preparar para ter a euforia. Então para isso ela tem que se organizar. Acertar a vida dela toda. Não ter pontos escuros, pontos negros. Sabe como é que é? Olho do furacão. Não só aqueles pontos isolados dentro da vida. Tem certas coisas que quando chega naquilo, aquilo mexe no humor da pessoa. Não pode ter horas de pontos mortos, negativos. O morto aí que eu estou falando, que é o nome que geralmente eles usam para essas coisas. Você sabe o que é, né? Quando tem aqueles focos. Por exemplo, você tem aí, você vai fazer aqui uma defesa de câmaras para ver. Se você não distribuir bem as câmaras, vai ficar um ponto morto, um ponto cego, como eles chamam. Outro nome que eles usam é cego. Então aquele ponto está cego.
Não tem câmera nenhuma que está vendo aquilo ali. Então a mesma coisa, se você tiver um ponto cego na questão do humor, está danado. Então, por exemplo, encontrar com aquela pessoa que às vezes você tem problema, uma certa... E aí é um ponto cego. Ou fazer aquele trabalho que é na quarta-feira de manhã, que tem... É outro ponto cego. Isso tem que ser eliminado. Para a pessoa não ter nenhum ponto cego dentro do seu horário semanal, aquela coisa toda que ela tem que fazer. Agora, depois disso, ela se preparar com essa organização para ter um euforim. A hora que ela tiver euforim, ela registrar tudo que acontece com ela para ver quais foram as causas anteriores. O que foi que espontaneamente, às vezes, ela planejou aquilo sem saber. Aquilo veio. Então ela tem que saber qual foi a causa real. Agora, depois disso, ela dá um jeito de ter a primavera energética, que é essa euforia, mais vezes, se isso acontecer. Se a pessoa se predispor, sempre vai acontecer. Agora, por exemplo, se ela frequentar aqui, e nós tivermos uma visita do jeito que foi ontem, de uma consciência igual a essa, você já passa lá na frente. Se você entrar na onda da consciência. Você está entendendo? Vocês estão entendendo, né? Teve gente aqui, gente que veio me falar, que sentiu como nunca o processo da energia. Isso aí já dá uma defasagem na pessoa. Entendeu? Essas consciências são fora de série para isso. E outra coisa, é gente desconhecida, é nova, atua de uma hora para outra. Ninguém estava esperando aquilo, nem eu, quando eu vi que aconteceu. Entende como é que é? Então, isso é importante anotar. A outra coisa, o extrapolacionismo vem como um extra, depois disso. Aí tem que esperar para ver o que dá. Até que ponto, por exemplo, eu pergunto para vocês, a visita dessa consciência aí, essa consciência, que nós chamamos de magister, até que ponto que isso foi extrapolacionismo? Para alguns aí é capaz de ter sido, não foi não? Vocês estão entendendo o que é extrapolacionismo? Mas o que tem em suas aulas? Ah, foi? Você foi imantada pelo processo. Foi com gasolina azul. E o tema da aula eram produções humanas, vamos dizer assim, ou monumentos, né, ou produções humanas, estava completamente diferente do padrão que eu normalmente tenho quando eu dou todo semestre essa aula, né? E eu percebi que era influência, sim. Por aí vocês veem. Agora, o processo é prestar atenção nisso e tirar partido da coisa. Agora, ó, aqui nós já tivemos alguns fatos esses anos, todos esses 6 anos, de muito extrapolacionismo aqui, você sabe disso. Nós já tivemos várias vezes, não foi? Esse ontem foi a primeira vez, não. Agora, ó, evoluciólogo, claramente, que eu falo aqui abertamente, foi o primeiro que a gente abriu o jogo. Nesses 6 anos eu nunca falei evoluciólogo aqui. Esse aí foi o primeiro que apareceu. Então ontem foi um dia, um marco para o processo da tertúlia nossa aqui. Quando eu falo que fica agora, diferente, Valdir... Eu fui para casa e perguntei para o enumerador, vem cá, isso é o nível da tertúlia? Eu falei assim, é o nível, eles estão preparando para a sede. Ele falou, a sede. A sede quer dizer o tertuliário. Quando eu falo que é diferente, eu percebo isso, não é nem pela... Porque eu estou sentindo, é o contágio, é a participação dos alunos que muda. A aula fica viva. Não, mas não é. É a energia da sua força presencial que contagiou todo mundo. Isso. É a muda contaminação tudo. Positiva. Agora, eu só quero te lembrar uma coisa. Você lembra quando essas coisas acontecem, como é que eu reajo? Como é que eu falei ontem? Assim, ó, eu estou vendo aqui alguma coisa, vocês observam que essa energia não é minha, é de fora. Isso é a contaminação. Essa que é o melhor tipo. Você vai ter que chegar a um nível que você vai fazer isso. Entendendo? Ontem, possivelmente, você fez a mesma coisa que eu, só que tem que você não explicou. E às vezes nem raciocinou sobre isso, você não pensou. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, com o passar do tempo, aqui, ó, os professores, a maioria, tem que fazer do jeito que acontece comigo. Que vai chegar um ponto que acontece aquela que é a maior manobra das energias. Qual que é? Que eu vi falando. Qual que é? Banho energético extrafísico, que é o que aconteceu ontem. E ontem não foi um banho. Aquilo foi uma lavação. Na cascada. Total, tsunami com a história toda. Não tem jeito. Valdo. Agora, por exemplo, eu para mim, lá no fundo, até que eu não preciso disso para pesquisar. Mas para vocês, eu acho o máximo. Você está entendendo como é que é? Para quem não está habituado, isso é muito importante. É... Hein?
Tem, mas isso aí é o secundário, né? O processo é a manifestação da presença da consciência e vocês sentindo. Como fenômeno parapsíquico, eu sempre falei, isso aí é das coisas mais importantes que tem isso. Mas tudo é bobagem. O que interessa é isso, porque é aquilo que mexe com a pessoa, movimenta a psicosfera dela totalmente. Isso muda. Eu garanto para vocês que quando passa uma consciência dessa, é igualzinho quando o transmentor vem aqui. Tem certas mini-doenças que curam naturalmente. A pessoa nem fica sabendo que a doença foi curada antes de se manifestar braba. Mas o que é? Não, é que eu queria falar assim que, além do processo da energia que eu senti aqui bem forte, mas o que eu senti mais foi o depois. Depois eu fiquei com muita associação de ideia, fiquei muito tranquila, que no meu padrão, bem relaxada, e estava bem lúcida, que era uma coisa que estava repercutindo do processo do evolução. Depois eu acordei 3 horas da manhã, fui pesquisar no computador e até a hora que estou acordada eu não consegui, fiquei super... Você hoje está mais tranquila também. Eu acho, e eu pensei, eu acho que estou sentindo Pode ser que ela coisa. esteja mal dormida, está com sono, então por isso você está tranquilo, senão a gente também dá um desconto nisso aí. Você sabe, né? Não, eu senti muito bem mas que eu acho que você está mais, sim. E eu senti muito bem que eu estava com alguma coisa que ele tinha deixado e que eu havia pegado e estava me assentando mais. Agora, é uma tertúlia que a gente devia de cobrar mais, né? Mas, cobrar algum, como é que é? Preço extra, aquele negócio, o supra. Ontem teve colação de grau lá na Uniamérica, né? Sim. De na hora de eu fazer o E fechamento... apareceu você mais uma vez no jornal, hoje junto com vários. Hoje eu não vi. Tá lá. Pequenininho, mas tá Daí lá. na hora que eu fui fazer o fechamento, eu pensei no evoluciólogo, no Magix. Sim. Eu recebi um banho de energia que eu quase saí fora do corpo. Tá? Mas foi assim que eu não conseguia ver nada. Gente, isso é uma coisa impressionante, o processo do nível de energia avançada. Agora veja, porque a energia dele é mais imanente do que consciencial. Então ele já dá na ponta, já saiu da base. Sensação. Agora, hoje também apareceu lá um casal que eu já mandei a foto para o nosso álbum de família. É o Alexandre com a Cíntia em Love. Está no jornal. Está no jornal de hoje. Eu dei para ela para levar até os dois lá, assim e tal. E eu estou falando em Love. O Alexandre e a Cíntia. Se te falar para a turma aí, o Alexandre, aí vocês, é da área de vocês aí, Alexandre. Aldo, dá para explicar melhor o extrapolacionismo, os detalhes dele, por que houve? O detalhe quase sempre é o seguinte, às vezes o extrapolacionismo acontece espontaneamente. Nem as consciências às vezes prepararam para fazer aquilo. Uma presença, por exemplo, de uma consciência dessa, você já pensou um dia que apareceu um serenão? Como é que vai dar extrapolacionismo? Vai dar uma epidemia de extrapolacionismo. Não é? E vai pegar um monte de gente. Se aparece um evolucionário desse, outra coisa, vocês não estão habituados com isso. Então, muita coisa que aconteceu, a própria pessoa que está aqui, ela não percebeu. Aquilo passou batido. Vamos falar franco. Está na cara. Vocês pensam, então, que ele chega aqui, só pegou um ali, outro ali, eu, ali, e acabou. Não tem nada disso. Isso atinge todo mundo, bola. Agora, tem uns que sentem mais do que outros, que percebem tudo. Isso tudo é assim. Se eu mexer na energia aqui agora, uns vão sentir mais do que outros. Todo mundo é assim. Quando você fala em extrapolacionismo, é o que ele provocou na gente. É aquilo que o fenômeno fez você extrapolar o seu nível para melhor. Vamos raciocinar. É o fenômeno que fez isso. Agora, esse fenômeno, ele pode ser totalmente planejado, adredemente, com calma, ou ele pode ocorrer pela própria presença e a manifestação ali natural das coisas. Uma participação, por exemplo, grupal, uma diferença, uma alteração positiva do óleo pensante pode dar isso. Agora, comigo, eles mexeram, não sei o que, mas hoje é totalmente diferente. Hoje,
sentindo mais assentado, uma coisa bem diferente, não sei o que mexeu. Pois é, mas pode ser que só agora que está caindo a ficha. Mas eu senti... esfriou. É quando o negócio, não, ontem, entende? Primeiro levantou a poeira, agora está começando a sentar, por isso eu senti, agora até alguma coisa sentou, eu não sei dizer o que é. Agora uma coisa engraçada, ó, aqui, ó, quem falou que teve efeitos ontem? A Nara e o Will. O Will é parado total. Essa é superativa total. Não tem nada a ver com temperamento. Vocês estão entendendo a diferença? Foi até bom os dois falarem. Olha, são antípodas. Quem conhece os dois igual eu sabe muito bem disso. Essa aqui, ó, isso aí, ó, fez assim, dispara igual metralhador. Aquele lá tem que ir devagar, com calma, tudo, deponderado. Então. Agora veja, então, não é o temperamento que influi nisso. Vocês estão entendendo, né? Agora, o que chamou a atenção foi o padrão de energia, é como se entrasse energia e explodisse. É muita energia. Agora, o problema não é isso só. Você está vendo aí a quantidade, você está vendo a tensão do processo. Você está vendo, vamos dizer assim, o volume da coisa. Mas o negócio não é esse não, é o nível de qualificação. Vocês têm que entender isso com o tempo. O banho de energia é uma das coisas que mais tarde nós vamos ter que estudar mais aqui. Cada vez mais, cada vez mais. Para vocês, então, perceber, detectar o processo extrafísico o tempo todo, em qualquer lugar, qualquer hora. Vocês precisam disso. Agora, isso aí já não diz respeito à minha pessoa, é mais a vocês. Agora, Valdo, você disse que essa turma está por aqui. Tá por aqui. Eles estão aí, eles estão examinando o processo mesmo da natureza. Hein? Há quanto tempo? Não, eles, no duro mesmo, eles chegaram durante a noite de ontem. Durante Essa a noite que passou, não, a outra, anterior. Tá. Eles chegaram à noite. Ok. Entende? Foi quando eu estava trabalhando lá que eu vi que eles chegaram. Porque antes eu tinha visto umas coisas aí fora e não era. Aquele negócio que, às vezes eu estou de madrugada e dá vontade de sair por aí. Eu não saí, mas eu vi. A gente vem notando umas coisas que mas aqui ó, tem altos e baixos. Sim. Uhum. Mas, por exemplo, a vinda dele aí, desse jeito não. Porque a vinda dele eu detectei igual o processo do transvetor. É a mesma coisa. E é totalmente diferente, não adianta, não dá para comparar com as coisas. Agora, Valdo, nesses 10 dias precedentes, mais ou menos, tem alguma coisa acontecendo diferente do que ou... Não, é porque nós estamos agora fazendo a convergência de uma opção de fatores, né? Ó, tem esse congresso, com esse monte de curso que aconteceu aí no mês de julho para cá, isso tudo, um monte de gente aqui, o processo do online que está aumentando cada vez mais. Tem um monte de condições, né? Sim. A gente que está preparando, fazendo essas coisas todas aí da construção, no livro que vai sair agora, tem um monte. Nós estamos dentro de uma fase crítica de, vamos dizer assim, de execução, né? Tem muita coisa que tem. Você veja bem, ó, o caso do chinês lá, abriu o processo do Niemeyer, que vai fazer a planta, abriu. Está tudo assim, entende? Professor, para que a gente fique mais atinado para essa questão de não perder esses detalhes, essas nuances, porque é como o senhor colocou, às vezes acontece e passa batido, a gente nem percebe. A maioria passa batido. Como que a gente faz isso? Leva para a Câmara da Reflexão, pensa como, onde, de que forma, por quê? Anota primeiro as suas sensações. Depois das sensações, você vai anotar as ideias. Essas ideias, você olha se tem alguma ideia nova. Olha, vê se tem alguma nuance no enfoque, na apresentação, na abordagem dos fenômenos que você não conhecia antes. Tudo espontâneo por você. Então, coloque em funcionamento a sua pesquisa da vivência sua. Entende? Pesquise a sua vivência daquele momento. Isso é coisa séria. Agora, para isso, anota tudo. Mesmo aquilo que não tem importância nenhuma na hora, que você não deu a mínima, anote. Que mais tarde você vai entender. Não deixe escapar nada. Professor, ontem eu não pude vir na tertúlia, mas eu senti a contaminação desse processo. Não, teve gente fora que já me falou também. Senti essa contaminação. Sentiu tudo à distância. Agora eu fiquei... Você sabe aqui, energia não tem tempo nem espaço. Mas nós temos uma coisa séria. Por exemplo, ele podia estar lá no fim do mundo, numa Comunex, ia atuar na gente.
Mas o processo é que mesmo ele vindo aqui, muita coisa passou batido, ninguém viu nem com a presença do cara. Então a energia é o seguinte, ela não tem tempo nem espaço. Mas na hora que você vai fazer o arco voltaico, é bom chegar perto, não precisa... Aquilo é a psicologia, é o jeito, a natureza humana. Vocês estão entendendo por quê? Na realidade não precisa de nada disso. Eu acho interessante, professor, que a nossa amiga lá de Manaus falou que ela acordou muito tranquila, estava muito bem, acordou uma situação assim diferenciada. Você deve ter pensado nela, as energias foram lá. Pega... Agora, ó, isso tudo é aquele negócio do aumento de volume, usando lá o processo lá do Will. Então, você estava com volume X, aí aumentou para 10X. Então, os encanamentos estouraram, a coisa toda ampliou, aquilo, houve inundação aqui, outro negócio lá, mas o povo não entende, demora um pouco. Possivelmente foi essa inundação que pegou o Arlindo, que ele não sentiu ontem, está sentindo mais hoje. Está entendendo? Inundou o homem. Então, tem disso. Mas como é que a gente diferencia... Esse é que é o After Effects. Como é que a gente diferencia uma situação, vamos dizer, o senhor aqui veio, colocou a situação e todos ficaram sabendo. Mas como é que a gente diferencia? Como eu não estava na tertúlia, eu fiquei pensando assim, o que eu fiz para poder gerar essa situação de melhoria consciencial? Você está ligado, né? O processo está ligado. Mas tudo isso tem as ligações, tem os vasos intercomunicantes. O senhor falou para assim... Tem as correntes submarinas, está tudo ligado. O povo, a CCCI toda foi assistida, ou melhor, está sendo assistida pela turma dele, né? Porque eles ainda estão aí ainda. Não, porque o senhor já disse, eu mantenho essa pesquisa de tentar melhorar o otimismo para chegar no euforim, para chegar nas outras situações de extrapolação. Né? Agora, essa pergunta ali que a Fernanda fez é a base de tudo isso aqui. A interação. A pessoa entender isso. Agora, já estou usando isso há algum tempo, falando nisso, já rebati o negócio aqui. Aquele negócio que eu falo de bater na mesma tecla. Né? Tem que usar a matraca. Matraquear o assunto até que o negócio caia. Agora já tem, ó, umas 3 perguntas já apareceram baseadas nisso, nessa sequência do processo, entende? Isso é importante. Ovaldo, como é que funciona o ponto de rapport que o evoluciólogo fez com a gente? Que assim, toda assistência tem uma empatia, tem que ter um ponto de rapport. No caso dele, ele veio para ajudar. Na hora que ele veio, ele é como se abrisse as comportas da ajuda dele. Só a força presencial, por causa da energia, já melhora tudo. Entendeu como é que é? Mas, agora vai pegando aquilo e vai limpando. Mas no caso, Valdo, que... Vocês já de ver a monja, como é que é o negócio, fora do corpo. Situação, uma coisa de doido. É como se fosse limpando tudo. Tem um negócio nos desenhos animados, no cinema, que às vezes eles mostram isso. Que o negócio está tudo escuro, daí a pouco vem aquela coisa luminosa e vai limpando tudo e vai passando assim. Aí fica tudo. Então aquilo que era um inverno tenebroso vira uma primavera na hora. Limpa tudo. É isso. Eles são assim. A situação é essa. Mas eu queria entender mais... Agora o problema é que nós temos que ser assim. Nós temos que dar um jeito de ser assim. Entende? As primeiras manifestações que eu tive, reação primitiva disso, foi quando eu levava o dinheiro do meu pai para dar para o povo que estava entregue. Como eles me recebiam, e a situação que dava da energia, eu pequeno, era aquilo. Isso foi a primeira manifestação que eu vi positiva nesse meu corpo, nessa vida. Entendeu? Alvíceras, aleluia. Você está entendendo? É isso. O que ele fez aqui ontem foi as alvíceras, é aleluia. Entendendo? É um fato. Sr. Valdo, o serenão lá, o esquimó, teria alguma coisa a ver? O quê? Com o serenão, o esquimó, teria alguma coisa a ver com este evoluciólogo? Não. O que eu vejo esse aí é bem específico, ele está trabalhando em outras coisas. Agora, o que eu vejo é que tem esse nosso amigo, o magista, ele tem relação mesmo com o processo da igreja e tem que ver lá com o negócio do rotondo mesmo, que é o pio de pietrelcina, pietrelcina e outras coisas mais, por exemplo. Agora, tem que ver alguma coisa com isso, que lá é San Giovanni Rotondo, entende? Que é um negócio italiano. É a cidade. E esse aqui que é o Padre Pio, mas ele não tem nada a ver com o Padre Pio direto, não.
Mas é o povo de lá. Por causa dos processos de fenômeno. Porque isso aí ó, é que eles falavam que saía do corpo, tinha bilocação. Agora, tem outros que escreveram um livro contra ele, falando que tinha muita coisa que era farsa, por causa dos estigmas dele na mão, aquela coisa toda. Ele morreu em 68, 1968. Ele nasceu em 1897, por aí. 87, por aí. O importante falava do que ele construiu um hospital ele construiu, ele fez muita assistência. Que ainda hoje existe. Agora veja, o que eu vi lá pode ser que tenha relação com esse hospital dele. Que aquilo lá devia ser um dos laboratórios, porque o negócio lá é muito grande. Aí então explica o negócio do fenômeno rotondo, esse negócio todo que é da área. E o Valdo, e lá é uma porção de fenômeno, porque os processos dos milagres dele, aquela coisa toda, ele saía, tem livro aí nosso, eu tenho um livro aí, 1956, que eu vi, e hoje nós temos até um exemplar dele lá, sobre o nosso amigo Pio, Padre Pio. Agora, o que se passa? Lá, a dona, que é uma estrangeira, foi lá no Rotondo, no San Giovanni Rotondo, para ver os processos do Padre Pio. Então, na hora que ela foi, encontrou com um casal que eles descreveram que o Padre Pio, que estava a mulher passando mal, e eles queriam dar um jeito de fazer um aborto com ela. Então, ele apareceu de uma hora para outra na casa dele, falou para não fazer nada, explicou tudo, que ia nascer uma criança, um homem, com o negócio todo, e daqui a pouco ele sumiu. Eles procuraram, o padre tinha desaparecido. E o menino, aconteceu tudo do jeito que ele falou, tudo certo. Então o homem falou, se não fosse o Padre Pio, esse menino não teria nascido, nós não teríamos essa criança nem nada. E a criança estava lá chorando, chamando a atenção, tal, tudo bem, cheio de vida. E era um menino mesmo, do jeito que ele falou. Então ele tinha uns casos desses. Agora, lá no Projeciologia eu mostro que na relação lá eu coloco uns 20 ou mais dessas pessoas, bilocadores. O Padre Pio está no meio. É um deles. É esse aí. Agora, pode ser que seja, que tenha relação com o Emmanuel. A minha primeira hipótese é que possivelmente o Emmanuel deve estar nascendo nesse lugar lá. Ele já nasceu lá, então ele deve estar sendo tratado, porque ele está com alguma coisa. Ele devia estar nesse hospital. Agora, a gente estava mexendo com o povo do próprio hospital, quer dizer, nós estávamos mexendo na base do assunto. E ele apareceu aí, tudo tem sua razão de ser. Não, Valdo, só para se as pessoas querem saber, eu descobri ontem no Vídeo Legal, só que está em casa, mas eu vou devolver logo, um filme italiano novo, um lançamento, de 3 horas de duração, que explica a vida toda dele. Eu vi ontem, estou vendo hoje, ontem vou devolver possivelmente agora, hoje. Agora, o processo da igreja tem que dar muito desconto nas coisas que aparecem. Mas as coisas assim mais importantes aparecem. Esse próprio livro lá tem o Liu, Obsta, etc. Tal, é um negócio sério. Esse livro que eu estou falando aqui é um livrinho, foi publicado em Portugal, em 1956, para você ter uma ideia. O Padre Pio era vivo. Valdo, quem sabe um monte de detalhes sobre o Padre Pio é a Lourdes. A Lourdes sabe, mas é que a Lourdes está trabalhando, ela não está aí, ela não ficou sabendo. Né? E ela já teve até experiências aí. Ontem eu procurei para ver se ela estava por aí. Para a psique na Itália, que tem referência a Padre Pio. E ele, inclusive, já era como concierge. Agora, eu estudo desde que ele era vivo. E ele disse que tem o negócio é antigo. Muito fenômeno a respeito do Padre Pio. Agora, eu não vi nenhuma coisa do Padre Pio esses dias, não. Agora, essa área aí é dele, com essas coisas todas, deve ter alguma relação com o processo da igreja. Ele foi canonizado depois. Depois da dessoma dele foi canonizado. E foi, ainda hoje é um fenômeno, né? Parece que as energias dele são positivas e um monte de milagres. Tem um monte de milagres positivos. Ele é um dos maiores aí dessa era moderna da igreja, é um dos maiores milagreiros que tem. Agora, esse fenômeno rotondo se deve a tudo ao Padre Pio? Não, eu não sei. Pode ser o processo da área lá, com as coisas todas, nunca se sabe, né? É o nome da cidade, San Giovanni Rotondo. Alguma coisa aconteceu, mas que o negócio é esse, Agora, o que é impressionante porque eu estava lá para fazer assistência, eu fui lá para mexer com energia de bicho. Não são as energias do magista, é a energia do animal aqui. Agora, fui lá. Então, aquilo que eu vi era excesso, era um extra. Não tem nada a ver com aquilo que eu estava fazendo.
Mas você, então, isso tudo é dedução, hein? Você pesquisou Padre Pio lá na Itália, quando foi? Pesquisei. Esse aí é antigo, já na época que ele ainda vivia aí. Em que nível da escala evolutiva as energias da consciência alcançam o maior nível de predominância das energias conscienciais sobre a imanente? Pergunto isso porque tanto as árvores quanto os evoluciólogos têm um alto grau de energia imanente em suas energias. Sim. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, não é o processo da escala evolutiva propriamente dita apenas, não. O problema é de ver como é que é a lucidez da pessoa dentro da interassistenciologia. Porque ela, às vezes ela pode estar numa condição mais inferior na escala, no entanto ela tem um extrapolacionismo que ajuda a ter uma energia mais depurada que pode ajudar os outros. Agora, tudo isso acontece. Por exemplo, na casa do Thomas Grimorton, que é um médium efeito físico imaturo, lá aquela coisa toda, quando eu estive lá com ele, ele fazia então uma exteriorização de energia às 6 horas da tarde, na hora do Ângelus, né, daquele negócio. Então eu falei com ele assim, ó, eu vejo que aqui a gente pode atrair os passarinhos. E eu vou julgar a energia para esses passarinhos virem aqui a hora que nós estivemos falando. Isso era numa espécie assim de primeiro andar, numa bancada que tinha lá, uma coisa que a gente ficava. E eu fiquei perto dele. Então, na hora lá, nós começamos a julgar energia antes de começar. Os passarinhos não estavam deixando ele falar. Eles vieram tudo para ficar perto da gente. Então, a gente influi nas árvores, nos passarinhos, na natureza, nessa coisa toda, muito mais sério que a gente pensa. Agora, a energia imanente, quando ela é bem usada para virar a consciencial, é necessário ter gabarito para fazer isso, não é qualquer um. Por isso que aí é que entra a escala evolutiva. Quem estava assistindo a tertúlia pela internet pode também ter sido beneficiado pelas energias do evoluciólogo. É o que aconteceu com o Sérgio. Pode sim. Pode ter acontecido isso. Nós não sabemos quem é que viu isso. Quem é que sentiu. Energia, ela é instantânea. Ela pega na hora. Nesse caso aí, o evoluciólogo, como que é a relação com as centrais extrafísicas, principalmente no caso aí da energia? Sim. Ele consegue fazer uma interação? Eles já tem, já todo? Sabe, já tem jeito com isso tudo. Eu tenho central de energia, que eu trabalho com ela há mais de 50 anos. Porque a pessoa para chegar nesse ponto... Agora, isso já era antes de eu ressomar, tá? E ele tem muito mais do que a gente. Porque para ele chegar nesse ponto de percepção, não é de manifestação de energia, não é só da consciência, né? Ele deve ter uma interação com o problema é centrais. Isso. Okay. Se a vontade da pessoa elastece, a psicosfera fica enorme, a aura da pessoa chega a quilômetros, se ela quiser. Então ele mexe com tudo, ele envolve tudo. Agora vamos supor que a energia dele esteja bem mais depurada. A hora que vai passando, vai limpando, é aquilo que eu estou falando. Não é detergente, é melhor do que isso. Você está entendendo? Vai limpando tudo, vai enxaguando a situação, por onde vai. É o caso da monja, era isso. Que eu estudei com ela, era justamente isso. Agora, eu guardava as coisas que eram assim, que parecia estar derrogando todas as leis, acabou com lei. Nessa hora aí não tem mais lei nenhuma, acabou tudo, anarquizou o universo. E é isso mesmo. O processo lá no fundo era isso. E é daquela consciência mesmo, essa manifestação. E outra coisa, eu pensava que ela era consciente, não era. Ela ainda estava viva. Ela está projetada igual eu. Isso aí é que... Sabe aquele negócio do boboca que bate assim, o sorvete na testa? Era a hora do sorvete. Entendendo? O modo que tem disso. Agora, vocês estão começando a ver, pelo menos, o que é evoluciólogo, né? Já é alguma coisa. Agora, ó, é bom acontecer essas coisas, porque eles preparam vocês. Amanhã vocês podem ver um em carne e osso aparecendo aí. Aí, e é preciso de ver se os guardas vão deixar o cara entrar. Sei lá, gente. Valdo, como é que fica, nesse contexto, os envolvimentos nos fluxos do cosmos, no contexto da impossibilidade natural, que você colocou aqui na fatologia? Sim, o que você quer? Os envolvimentos nos fluxos do cosmos são inevitáveis, né?
Mas também, dependendo do nível, é inevitável que... Depende de você, onde é que você está. Você quer melhorar seu ambiente, entra no fluxo do córneo. A partir de que... O fluxo do córneo está pouco ligando se você está ajudando ou não. O problema é você. Eu sei. A partir de que degrau ali, ó, da escala, que a pessoa já não sai mais do fluxo do córneo? Isso aí é difícil saber, né? Dá um chute. Talvez seja justamente esse, do magíster, nesse nível. Para não sair de jeito nenhum. É difícil afirmar isso. Quando o negócio é muito lá para frente, vocês não devem fazer muita pergunta para mim, porque eu não sei. Me pergunta aqui para baixo, que às vezes eu sei. Por exemplo, vamos falar de pré-serenão, sou especialista. Sou especialista. Sinto tudo, sei tudo, já sofri tudo, estou sofrendo tudo. Um pré-serenão, sou doutor no assunto. Entende? Agora, aí para frente, a gente tem que ir tirando as condições, as conclusões, né? Tem que ir vendo. Extrapolação. Agora, eu quero agradecer a presença de vocês aqui ontem, e todo dia, né? Mas a de ontem especialmente, que ele chegou aqui, né, com vocês. Eu devo isso a vocês também, não é só ele, né? E eu não sou besta, eu tirei meus casquinhas, né? Valdo, alguma coisa. Na hora que começam a passar certos fenômenos, a gente começa a ter contato com a realidade extrafísica, como é que funciona a pesquisa? Ou seja, o senhor comentou de um caso, conhecia lá a questão da Itália, o Padre Pio. Como é que eu vou rastreando, que tipo de informação teórica eu vou ter que pegar para confirmar? É aquilo que eu falo para você, você anota tudo e isso aí vai melhorar a retenção da sua memória, né? Com o passar do tempo você sabe de tudo. Por exemplo, o que é que me chamou naquele negócio de fenômeno rotondo? Muito estranho, eu não sabia o quê. Eu sei que rotondo seria arredondado, redondo, com curva, ou qualquer coisa nesse sentido. Fenômeno é fenômeno. Mas eu não sabia o que é que seria. Eu sabia que tem o rotondo, o local, que é esse local lá. A cidade que ele nasceu, na verdade, tinha 5.000 habitantes quando ele nasceu, em 1887, por aí. Não é isso? Então, é coisa muito pequenininha. Era uma aldeia, você está entendendo? Pequenininha naquela ocasião. Agora, eu sabia dessas coisas todas. Sabia que lá tinha algum processo de hospital sério, com alguma coisa, porque era um big de um local, o local que eu fui. Que eles me levaram para um local que era para jogar energia naquilo. E eles estavam acertando, arrumando aquilo. Agora, eu tenho uma leve impressão que ali, eu fui ajudar também a limpar o lixo do hotel, do hospital. Entendendo? Essa foi a minha conclusão na hora que eu saí. Mas eu não queria tirar a conclusão precipitada de nada. Eu não gosto de tirar a coisa antes. Eu gosto de ver tudo com calma, sondar, apalpar o que é, porque a gente está tudo no escuro. Agora, eu sabia também da presença do magista. Você está entendendo? Mas então, quando eu vou preparar... Agora, por exemplo, eu não lembro dele ter vindo aqui nunca, não. É a primeira vez que ele veio assim, direto, para ter contato conosco. Você sabe, aqui às vezes passa até serenões, mas não tem contato com a gente, você não fica sabendo. Agora, para a gente, mesmo tendo contato, já é uma dificuldade para a gente aproveitar a presença dele, pensa bem, esses que passam, igual cometa, esse você não pensa nada, não pega nada, não adianta. Então tem que vir e falar, eu estou aqui, sou eu tenho que vir fazer, porque senão a tua fica por isso. Então, se eu vou preparar a minha erudição, digamos, eu vou ter que primeiro pegar um conhecimento básico, que abarque todas essas minhas vivências que eu estou anotando. E outra coisa, ver esses fenômenos que nós estávamos falando ali, dentro daquela sequência. Isso também percebe, isso aí me pega. Pega o carro. Agora, você não estava aqui ontem não, né? Mas agora, se você tivesse, o que é que você tinha que ter feito? Pegar o laptop e ver todas as sensações que você teve. Se é que teve alguma sensação, foi diferente dos outros dias. O que é que tem de novidade nisso? Agora, outra coisa. Uma pessoa que chega aqui a primeira vez vai falar assim, isso tudo é sugestão do Valdo. Ele está hipnotizando todo mundo. Agora, para vocês hoje, eu acho que já não tem mais muita gente aqui assim. Que vocês estão vendo que o problema aqui não é de autossugestão, nem heterossugestão. O processo existe mesmo, o problema da energia está aí. Então, isso já é uma mão na roda.
Então, esse primarismo já foi afastado, já descartou. Então, agora tem que pegar o outro. Quais são as diferenças que aconteceram comigo? Por exemplo, quem estava aqui? Você estava ontem. Então, veja, quais foram as diferenças de ontem com os outros dias? Por exemplo, que nós mexemos com energia aqui. Quantas vezes eu já mexi? Dezenas de vezes com energia aqui. Por que ontem está diferente? Você que tem que saber. Afetou você em quê? Agora, por exemplo, uma pessoa pode chegar e falar assim, Valdo, eu não percebi nada. Pronto, só isso aí já afetou alguma coisa. Você não percebeu nada? Já é um diagnóstico. Ele precisa examinar muito o que vai acontecer. Às vezes ele saiu daqui e não percebeu muita coisa. Aí depois, horas depois ele começa a sentir. Ela tem que ter feito a mesma coisa. Anotar tudo, como é que foi, por quê. Então, isso é que é importante. Agora, é importante a pessoa. Não adianta o que eu senti, o que eu pensei, a minha opinião, nada disso. É a vivência. Isso é que eu chamo fazer a experiência por você e não acreditar em ninguém. E a cultura geral, ela só vai dar um complemento a esse tipo de informação. Agora, quanto mais cultura você tem, é melhor. Nessa questão da energia, quanto mais cultura parafenomênica ou fenomenológica você tem, é melhor, né? Você vai entender mais o processo da energia. Por exemplo, sua sinalética energética parapsíquica influi demais nisso. Entende? Você vê que comigo eu não tenho problema com essas coisas, são muitos anos mexendo com isso. Tudo meio espontâneo. Agora, ó, quantas vezes eu já vi que tem uma consciência que a pessoa sente na hora, a consciência que está aqui. Não é isso? Quantas vezes? Agora veja, eu não crio isso. Quando acontece, eu estou aí. Eu sou apenas a interface, eu sou o intermediário, eu médium. Você está entendendo? Isso é que é o médium sensitivo, é isso. Eu não criei, eu não estou esperando que isso fosse acontecer, que ele fosse aparecer aqui. Entende? Eu fui o primeiro a ter surpresa. Quando assisto a tertúlia online, sinto aqui em São José dos Campos como se estivesse em Foz, com banho de energia, ectoplasmia, melhora do ambiente e tudo. Até que ponto isso pode ser ampliado? Até que ponto esses braços energéticos atuam aqui na cidade? Chegam a influenciar no óleo pensando local? Poderia comentar pouco, mas, olha, o caso todo é o seguinte, você deve preparar um ambiente que você assiste a tertúlia. Fazer aquilo que nós chamamos a base intrafísica com blindagem energética. É só olhar que nós já temos verbete, tem livro aí que eu estou falando nisso tudo. Base intrafísica com blindagem energética. Faça isso que você vai fazer o conceptáculo. Conceptáculo é um local adequado para fazer a recepção do processo extrafísico, do fenômeno, da energia, da melhoria da sua sinalética. Agora, outra coisa, esse negócio de ampliação. Você pode começar a ampliar. Primeiro, se é um edifício, você começa a mexer no seu andar. Depois você mexer no edifício inteiro. Depois você mexer no quarteirão do seu edifício. Depois você pode mexer num pedaço do bairro todo que você tem. Depois de muito tempo, se você morar ali muito tempo, você vai fazer igual os laboratórios nossos. Cria um processo de acumulação das camadas de energia gravitante positiva que vai melhorar. É como se fosse um acumulador de eletricidade. A coisa vai ampliar tudo. E lá no Rio, por exemplo, eu era capaz de influenciar até o lado da minha rua inteira. Teve gente que sabia disso, que sabia desse lado aqui. E outra coisa, tinha coisa que eu falava lá, falava assim, ó, eu estou trabalhando muito com energia. Essa semana vai ter mais gente desse lado da rua e não daquele. A turma ia lá, observava, eu estava com a razão. E só falava dias antes, e tudo acontecia. Então, é possível a gente analisar tudo. Outra coisa, já teve gente que já esteve mexendo com o processo da TENEPS junto do cemitério, e começou a mudar a área toda do cemitério. Inclusive, nós fizemos pesquisa com a turma da TENEPS para ver mudança numa rua inteira. Colocar vários tenepsistas em 2, 3 quarteirões, que muda o ambiente do quarteirão. De modo que nós podemos influenciar no holopensene local. Agora, é necessário que você predisponha esses braços energéticos, essa influência fora, esses influxos energéticos positivos a partir de você. Você tem que se predispor, preparar para isso.
Argumentologia, impossibilidades, item 9. Consciência sem vida. Poderia, por favor, explicar o conceito do número 9? Consciência sem vida. É aquela pessoa que não fede nem cheira. Ela não quer saber de nada. Você faz uma força danada, por exemplo, aquela pessoa que possivelmente, que podia estar aqui ontem, que chega aí com essas energias todas, ficou tudo do mesmo jeito, até que ele estava até com fome, depois que saiu daqui, ficou por isso. Então a consciência que não tem vida. Ela está tronco, deitado, furado, sem nada. Tem gente que é assim. Não, ela tem vida, mas é uma consciência sem vida. Ela não tem lucidez da vida que ela tem. Ela não expõe, ela não exterioriza, ela não domina a energia. Enfim, um outro nome que se dá para isso. É uma pessoa casca grossa, total. Entende? É isso aí que é a consciência. Escolhi uma profissão difícil, psicologia. Uma prática mais difícil ainda para iniciantes, a clínica. Desde a formatura, fim de 2006, não consigo emprego. Porém, mesmo dentro do caos que estou, não deixo de buscar oportunidade. Não perco a vontade. Não paro. Nem a cabeça para tentar buscar estratégia para mudar a situação. Alguns sintomas depressivos estão dando sinais. Já fui ao médico, estou na medicação. Fluoxetina. O que fazer quando a situação está travada? A primeira coisa é o seguinte: pense positivo, exteriorize energia e faça o estado vibracional. Se você não sabe o que é estado vibracional, procure estudar o problema. E outra coisa, você falou aqui que está dentro de um processo que você está trabalhando, tem uma clínica. Então a primeira coisa é trabalhar essa clínica. Vai para lá hoje, quando você não estiver assistindo ninguém, passa 2 horas esterilizando energia. Eu garanto para você que vai melhorar o ambiente. Agora, ó, tira tudo quanto é bagulho energético lá de dentro. Por exemplo, bagulho energético numa clínica, o que seria? Alguém aí quer dar um palpite? Eu vou dar um terrível. Hein? Não, o bagulho energético que pode ter lá dentro. O que tem? Alguma coisa, mas não, relatório tem que ter. Mas o processo, por exemplo, é energia gravitante, mas não é isso. Por exemplo, remédio que está derrancado, fora de época, uma opção de coisa, sei lá se tem. Psicólogo não dá muito remédio, mas sempre tem alguma coisa em consultório. Sempre tem alguma coisinha, nem que seja água. Então, isso é preciso examinar e ver. Agora, se a pessoa passar nesse consultório, fechar tudo, e ela trabalhar 2 horas esterilizando energia, até as joaninhas vão embora. Que agora nós estamos na crise da joaninha, a febre da joaninha, a praga da joaninha. Valdo, a vinda do Magíster ontem, dá para saber no que mais eles mexeram em geral nas pessoas? Como é que é? Eu não entendi isso. Eles mexeram mais em quê nas pessoas? Ontem? O Magíster, a equipe dele. Vamos dizer, fazendo a profilaxia de mini doenças. Porque em mim mexeram e eu senti energia desde ontem. Ele evitou que algumas coisas caminhassem no corpo do povo aí. São as mini doenças. Isso é profilaxia, prevenção. Eu sei que ele fez isso porque é o que o transmentor faz quando vem aqui. Que hoje amanheci mais disposto, inclusive na ginástica, estava tudo melhor. Hoje você não está tão italiano mais, virou brasileiro. Eu senti mexendo nas energias, sim, não é... Se ele continuar desse jeito, nós vamos ter que tirar do tri parada dura e colocar outra pessoa no lugar. Já saí, já... Agora é só o duo parada dura. Agora, eu queria perguntar para a Rosa, aí ao seu lado, se ela... Ô, Rosa, é a Rosa, você... Não, é essa aqui. Ah, ele está com medo de eu falar as coisas. Rosa, o que você notou de ontem para hoje, se houve alguma reação com o italianão aí?
Ele está muito tranquilo, ele sempre, às vezes, Você eu já falo tá alguma coisa, ele dá né? uma resposta. Não, Outra coisa, ele não ganhou na loteria. bem, assim. Aqui, ele não ganhou na loteria, não teve nada assim, só olha lá. Hein? Está Veja bem tranquilo, já disse a ele que ele vai virar serenão. Então vocês estão vendo, houve alguma coisa. Houve alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. A situação é essa. Professor, já que eu estou com o microfone, eu ontem não vim, até na hora que eu tomei conhecimento aqui da vinda do evoluciólogo, eu fiquei pensando, puxa, eu fui excluída, pensei dessa forma assim. Ela está reclamando de uma coisa para quem? Você foi excluída por quem? Não, professor. Não, nós queremos saber. Quem é que é o culpado? Autoexclusão. Vem cá. Agora, eu acho que o magista escolheu o dia que você não veio para aparecer. Não. Só pode ser assim que eu interpreto a reação dela. Aí eu fiquei muito reflexiva. Professor, agora, aí eu pensei, eu fiz esse pensamento. Automaticamente, assim, me veio assim a resposta. Ontem foi um dia, assim, digamos assim, eu precisava fazer uma coisa que o senhor já vem falando há muito tempo, e ontem foi, assim, um dia bem... Atípico. Atípico. É especializado para aquilo. Foi uma limpeza, assim, que eu fui ao fundo. Mas... Depois, aí não deu tempo para eu ver a tertura, me deu um soninho tão agradável, assim. Ela pegou as rebarbas positivas. Ela pegou as rebarbas positivas do assunto. Professor, quando eu acordei... Agora, isso aí foi o Arlindo, já não é o magista. Quando eu acordei... Aí foi o Arlindo indiretamente, através dele. Mas escuta, professor, quando eu acordei com acalmia, tudo que eu estava refletindo antes passou a não ter valor nenhum. Sabe, eu tive assim então, quer dizer que houve uma visão de cortar tudo quanto foi assim, quanto foi supérfluo, entendeu? E fiquei assim, hoje assim... Você entrou em estado de graça. E nem sabia que o evoluciólogo tinha vindo aqui, passou por lá, né? Então foi muito bom. Tá vendo? Isso aqui é uma rebarba positiva. Foi bom. Obrigada, professor. Agora, aí para ela a gente teria que fazer um preço menor, né? Isso que foi indireto. O negócio todo é esse. Cada um dá o que pode, né? Faz o que pode. Se eu um dia souber de qualquer coisa, eu te aviso antes, viu, Rafa? É sério, né? Agora, aí é aquele negócio daquela conversa, né? Você não sabe o que você perdeu. Não é isso que eles falam? Não é assim que eles falam? É como o Locha que gosta dessas coisas, né? Bem que eu te disse, bem que eu te disse. Então a mesma coisa é isso aí. Você não sabe o que você perdeu. Agora, gente, ó, 14 e 12. No Imara Speaker. Adelante. Vamos. Página 17. A página 17, o número 13, professor. Se todo encontro interpessoal tem assins... É o número 13. Isso, eu queria que o senhor discorresse. Encontro interpessoal sem assins. Isso é uma impossibilidade natural, não tem como fugir a isso? Não, porque às vezes não tem assimilação, porque um está contra o outro, né? Não há assimilação. Os dois, por exemplo, emparedaram a situação. Então não tem nada. Você está entendendo? Às vezes tem disso. Por exemplo, polos iguais, o que acontece? Se repelem. Agora, dois bicudos não se beijam. Não é isso que o povo fala? É a mesma coisa. Então existe o processo sem assimilação, nem do lado nem do outro, nem positiva nem negativa. Então não fede nem cheira. E às vezes, você já pensou, chegar aqui e a pessoa não percebeu o magíster. Não houve assimilação por parte dela. O magíster está sabendo, viu tudo. Então existe esse processo aqui.
Encontro interpessoal sem assim. Não há assimilação. Uma outra coisa. Vamos supor que a pessoa vai encontrar com uma pessoa muito positiva. Ela sabe que é positiva. Mas o possessor dela encapsulou a consciência. Ela chega lá e não vai perceber nada. Eu já vi casos assim impressionantes, inclusive centro espírita. Eu vi isso em Lourdes, na cidade de Lourdes. Se a pessoa está encapsulada, não sabe nada, nem está aí. E às vezes é o possessor que fez isso. Para anular a influência, para ninguém mexer na presa dele, na vítima dele. Entende como é que é? Professor, em relação a essas questões de encontros, convívio diário, o que eu tenho percebido que, à medida que eu estou procurando identificar mais a sinalética, eu descobri que eu tenho mais sensações, porque a sinalética ela viria antes e eu teria já um indício, uma perspectiva do que vai acontecer. A sensação é depois que já aconteceu, então eu já sofri a assimilação, já estou tendo a sensação que é uma consequência. Sei, mas agora se já está vendo algum trecho do processo, veja desde o início. Não, tem quem capta o terceiro nível, pode pegar o segundo, o primeiro. Volta, vê desde o início. Fica de olho. Faça o levantamento. Nessa pesquisa eu percebi que tem mais a posteriori. Você é boa em certos detalhes, eu te conheço por causa das pesquisas que você faz, aquelas coisas todas para mim. É bom você olhar isso. Agora, vê se faz tábula rasa na sua cabeça de outros assuntos. Não deixa outros assuntos interferir nisso. Pensa só naquilo exclusivamente. Isso às vezes é importante. Porque se começar devagar, sabe? Todo mundo que faz devagação acaba indo mais devagar. Entende? Não dá certo. Entendo. Tem que ficar ali, bem em cima. Pensa nisso. É onde dispersa, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar aqui para uma pessoa. Isabel, onde você estava aqui na hora do nosso amigo? Você sentiu alguma coisa? Sentia as duas ondas de energia bem gelada e todo o processo de desobstrução. Parece que tudo alavanca, é um negócio impressionante. Projeções lúcidas essa noite. Está vendo? Ela sentiu tudo. A Isabel entende disso. Ela sabe da história. Agora, como diz lá o nosso amigo lá embaixo, na última vez que nós fizemos, há um defloramento parapsíquico, energético do povo. Está entendendo? A verdade é essa. É assim que geralmente tem. Essas consciências todas são assim. De evoluciona para cima, pode esperar que dá muita coisa. Agora, a tendência quase sempre dá uma repercussão também no tempo. Aquilo tem os filhotes. É como se fosse assim, dividendo que vão aparecendo com o tempo. No outro dia, na outra semana, daí um mês. Por causa das consequências. O negócio vai indo. Existem essas coisas. Vocês vão ver com o tempo. Examina bem seu caso. O Will também devia examinar para ver o que deu. A própria Isabel. Examina isso, Isabel. De acordo com a resposta da pergunta anterior, eu assisto às tertúlias diariamente no ambiente de trabalho. Atendo clientes e conto dinheiro. Trabalho com fones de ouvido. Esse não seria um ambiente adequado? Não, absolutamente não. Agora, tem uma saída para isso. Grava a tertúlia, você vê quando você for para casa. Isso é tão fácil de gravar hoje, não? Os computadores estão tão avançadinhos. Pois é, era só abaixar. Mas agora o problema é esse, pode deixar uma pessoa para já fazer isso, acertar, para ajudar, tudo isso. Agora, o negócio de contar dinheiro não quer dizer nada, mas esse negócio de fone no ouvido vai te perturbar com o tempo. Isso aí te piora mais. Agora, atender cliente com essas coisas todas também é um problema, né? Porque mexer com o povo, o povão, quer dizer, atender pacientes, clientes, fregueses, isso é um dos trabalhos mais difíceis que tem, devido ao problema da mudança de óleo pensando toda hora que está batendo no óleo pensando da pessoa que está atendendo. Então, ser atendente numa situação dessa é duro. Agora, se você tem dificuldade com essas outras coisas, vamos colocar mais energia para você.
Olha, com o seu nome, você tem que ter muita assistência. Eu não estou falando o nome da pessoa, mas com o nome, não é? Ela já se predispõe, que é alto nível. Uma outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte: alguém aí tem hoje comunicação, qualquer coisa? Não tem nada? Porque hoje nós temos uma eleição, tá certo? Para fazer. Está tudo bem por aí? Agora, hoje nós temos 11 verbetes para escolher, tá certo? Eu não sei quando é que nós vamos apresentar esse verbete. Pode ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado da semana que vem, ninguém sabe. O dia que for, nós vamos avisar antes. Um dia antes a gente avisa com calma. Vai ter no site, vai ter tudo direitinho, a gente vê. E outra coisa, o saber transversal fica para o primeiro domingo que tiver. Tá certo? 24, acho que vai ser. Dia 24. Agora, ó, aqueles que não têm tertúlia amanhã, que não tem nada, se quiser, veja as tertúlias que a pessoa não viu antes. Aproveita. E assim até é boa para a gente discutir depois. E aproveita. A pessoa fica mais up-to-date, atualizada. Não é isso? É uma boa. Estuda para a prova já. Podemos? Então, vamos à eleição. Verbetes novos. Banco da Salvação. Banco de Esperma. Verbetes antigos. Antimodelo. Complemento da descrenciologia. Desintermediação. Interesse transempresarial. Legislogia. Matriz cultural. Minimorexis. Presumibilidade. Refinamento formal. Só aproveitando que não tem recado, vou informar que hoje tivemos online 12 votos. E tivemos aqui respondidas e atendidas também 12 perguntas pelo professor Valdo. De fora, online. O verbete eleito foi Matriz Cultural com 11 votos. Obrigada e boa tarde.